Olá, que Deus ilumine, abençoe e prospere a sua vida de uma forma rica e poderosa. Com a graça do nosso Deus, mais uma vez estamos juntos por meio do Saindo da Crise. A todo o estado de Santa Catarina e por meio da internet para o Brasil e o mundo. E aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te sustente, te fortaleça, que de fato e de verdade você seja iluminado por Deus aí agora. Eu até peço, como todos os dias, prepare um copo com água, né? Deixa aí ao lado do seu televisor, vai lá na cozinha, pega na geladeira, lá no filtro, deixa aí um copo com água, porque essa água vai ser, por meio do programa, consagrada, vai extrair da programação bênçãos. E no final desse programa, você vai poder beber desta água consagrada. Faça isso a partir de agora, tá bom? E se você deseja a nossa ajuda, você precisa enviar uma mensagem via WhatsApp, tanto áudio quanto texto. Você pode enviar agora através da central de atendimento, DDD 11 3573 3500. Você pode enviar agora uma mensagem via WhatsApp. Caso você queira conversar com alguém, nós estamos à sua disposição aqui. Nós temos um homem de Deus também para lhe ouvir, pelo 32166162. Aqui, esse é o nosso WhatsApp da Universal de Florianópolis. Enquanto você faz isso, eu quero começar o programa, como todos os dias, colocando uma matéria. E já em seguida eu volto falando sobre esta segunda-feira e o que vai acontecer. A falta de dinheiro e as dívidas abalam a autoestima de muita gente. A senhora está devendo no supermercado há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. E não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Eles ligam todo dia? Toda hora. O problema é sério e pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros problemas graves de saúde. Eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. Equilibrar as finanças pessoais não é nada fácil para a maioria das pessoas. Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vence daqui 3 dias e o dinheiro negativo. Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras. Muitos costumam ter uma vida de altos e baixos, não sabendo como lidar com as finanças e acabam se endividando. Me endividei com cartão, também cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto e eu falava, não, vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí no outro mês vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro e aí eu não conseguia pagar. A parcela de famílias que se declararam endividadas registrou em 2020 o maior patamar anual em 10 anos. Segundo um levantamento recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A atual crise econômica fez com que o desemprego aumentasse e com que os trabalhadores tivessem a renda reduzida. O aumento da inflação também fez com que as famílias recorressem ao crédito para compor a renda. Enfrentar uma crise econômica não é fácil. As contas não param de chegar. E toda essa preocupação com o dinheiro faz muitas pessoas adoecerem. Os endividados têm 4 vezes mais chances de ter depressão e 8 vezes mais de não dormir bem. Descubra agora, através dessa programação, que existe um lugar onde todo esse fracasso e sofrimento é transformado em prosperidade. Eu gostaria de dividir com você que acompanha o programa, endividado, você que está agora desempregado, perdeu a sua empresa e por causa dos problemas financeiros, você não tem mais paz. Você me assiste agora do interior de Santa Catarina, você está aí em Blumenau, você está no norte, em Criciúma, você aí de Gaspar, você que acompanha o programa em Ascurra, Piúna, você de Campos Novos, no oeste, você lá de Joinville, no norte, você que acompanha na região metropolitana, enfim, a todos. Você que está desesperado e não sabe mais o que fazer. Eu quero lhe mostrar agora o que aconteceu
com pessoas que estavam numa situação igual à sua, ou até pior. Até pior. E por meio do congresso, segunda-feira, essas pessoas se encorajaram, obedeceram a palavra, a direção, e por meio dessa obediência, conseguiram vencer o mal da dívida, o mal do desemprego, o mal da crise, e conseguiram, graças a Deus, a dar a volta por cima. Veja os resultados dessa reunião de segunda-feira e logo após eu volto falando, mostrando como que você pode também participar. Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E ela? Isadora. A Isadora. Yuri, como é que estava a situação? O que você estava enfrentando que levou você a vir segunda-feira fazer o pacto? O que estava lá enrolado lá? A gente tinha uma situação no banco, né? Onde a gente pegou um valor e veio se acarretando, né? Isso faz muito tempo já, muito tempo. E num dito popular, virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E aí vinha cada vez piorando, né? Cada vez piorando a situação. Aí entrou o propósito que o senhor falou, que até o final do ano a gente resolveria tudo, né? Sim. Aí eu escutei a palavra que veio do altar. Se foi pregado, eu acredito. Eu acredito que até final do ano eu vou resolver minha situação. Aí a gente botou nas mãos de Deus, ó. O banco ligava assim, ó, pai. Aí eu falava para Deus, ó, ainda não dá. Ainda não dá. Aí, de novo, o banco ligava, a gente ligava, o banco, não, ó, tal proposta. Não, ainda não dá, senhor. O senhor tem que ir, né, operar o milagre. Aí até chegou na hora que a gente disse assim, não, a gente vai acertar, ficou bom pra gente, a gente vai acertar para que as coisas comecem. Que eu acredito que quando vai se acertando as coisas, começa a andar melhor, né? Sei. E aí pagou a dívida? Paguei a dívida. Yuri, no auge da dívida, chegou a quanto? Sim. Uns 70 mil. É? É. Chegou a isso? Chegou em 70 mil. Aos olhos humanos não tinha como você pagar? Não, e foi assim, ó, coisa muito pequena. Era uma coisa muito pequena, quando viu o banco já estava juros, chegou nos 70 mil, daí eu... Perdeu o controle. Perdeu o controle. Mas pagou? Sim, paguei. Que bom. Dá certo, Isa, vir no congresso? Acordar cedo, igual vocês fazem? Sim, e detalhe, pastor, às vezes a gente tentava fazer com a força do braço, né? Como ele falou, o banco ligava e a gente tem isso. Só que quando a gente colocou no altar, nas mãos de Deus, as coisas começaram a fluir. A dar certo. A dar certo. Bem forte para o nosso Deus. Nome da senhora? Lohane. Lohane, fazendo esse congresso, segunda-feira, aliança com Deus, o que aconteceu? Então, eu não sou de Florianópolis, sou de Brasília. Cheguei aqui em Florianópolis há 5 meses e tem 2 meses que eu voltei para a igreja e fiz um pacto com Deus. Fiz uma prova com Deus e saí da situação de rua que eu estava. Eu cheguei só com poucas roupas, peças de roupa. Eu não estava conseguindo vender nenhuma paçoca, porque eu estava doente, e as pessoas não ajudam. As pessoas têm preconceito, elas desprezam, elas acham que a gente é drogado, que a gente é pessoa de mau caráter, elas não ajudam. Então eu contei com a ajuda de Deus, eu vim para o altar, o dinheiro que eu poderia resolver um pouco do meu problema, eu peguei, fiz a prova com Deus e Ele tem resolvido todos os meus problemas, todos os detalhes que eu tenho precisado. Já estou trabalhando, já tenho um local para morar. Há 2 meses atrás você estava em situação de rua, numa situação complicada, sem roupas direito. Há 2 meses atrás, no congresso, você já conseguiu um emprego, já deu a volta por cima. Sim, senhor, e agora é só vitória. Para ou continua? Continua. Amém, Deus te abençoe. Como é que é o nome do senhor? Gustavo, pastor. Vindo de segunda-feira, sempre estou vendo o senhor vindo aí, lutando. O que aconteceu? Então, ano passado eu havia pego emprestado 70 mil reais, né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000.
mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que, de alguma forma sobrenatural, acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoou e a pessoa me perdoou da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem. Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz, Deus é incrível, pastor. É a gente se colocar na presença dele e obedecer, como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu, estamos fiel aqui nas segundas-feiras. O que era a senhora, o que era a sua vida antes do congresso, antes de segunda-feira, antes de ser fiel a Deus, antes de ter a direção divina? Como é que era a sua vida financeira? Na verdade, eu não tinha uma vida financeira, né? Eu trabalhava muito, cheguei a trabalhar como, mesmo tendo experiência de 5 anos na área administrativa, tendo faculdade de ciências contábeis, eu cheguei a trabalhar de babá, porque eu não conseguia emprego, vivia desempregada. Vivia desempregada? Sim, o meu currículo para alguns trabalhos era muito bom e para outros faltava, então eu nunca se encaixava. Nunca se encaixava? Não. Não dava certo? Nunca. Aí trabalhei depois como operadora de telemarketing, trabalhava muito, e foi aí que desenvolvi a técnica de venda. Foi uma bênção, assim, nesse sentido. E quando eu descobri, realmente comecei a fazer a Nação dos Vencedores, assim, com toda a minha força, minha dedicação. Na época da pandemia, quando estava tudo parado, a gente ficou 60 dias parado, e foi aí que Deus mais me abençoou, onde eu consegui construir casa, mobiliei, equipei, tudo à vista. Na pandemia? Em plena pandemia. Então, assim, foi um momento bem marcante, porque era um momento muito difícil para a maioria das pessoas e para nós também. Ficamos 60 dias sem trabalhar. E quando comecei a trabalhar, continuei aqui no pacto, a gente vinha, né, fazer as reuniões, e Deus foi abençoando. Eu iniciei uma casa sem ter condições nem de pagar o arquiteto para fazer a casa, e, de repente, as coisas foram se encaixando. Foi uma decisão que eu tive naquele momento, e as coisas foram se encaixando. Eu construí, assim, a gente construiu em 1 ano e meio, já estávamos, em 1 ano estávamos morando dentro da casa, quando a gente decidiu. Mobiliada, equipada, todo com móvel sob medida, e uma casa, assim, bem boa. Tudo do jeito que eu queria. Do jeito que a senhora quis. Sim, com janelas com persiana elétrica, porcelanato, em tudo, e móveis todos sob medida. Assim, uma casa grande, com 3 quartos, sendo um suíte. Sim. Uma casa bem ampla. E assim foi sem pedir dinheiro emprestado, sem fazer financiamento bancário, somente no meu trabalho. Contando com Deus ali. Só com Deus. Quando faltava assim, de repente faltava, eu falava para o meu marido, mas o que está faltando? Assim, quanto tempo nós temos? O que vai faltar? Daí a gente já vinha fazer propósito, orava, buscava, e Deus abençoava, e aí eu recebi o dinheiro que precisava para aquela etapa. Concluí a casa, concluí o pagamento também. Não fiquei devendo nada para ninguém. E é muito importante comentar o seguinte, que do tempo que nós estamos aqui fazendo o congresso, tanto eu como o pastor Odônio, nós não vimos ela faltar. Não veio de manhã, veio à tarde, veio à noite, veio meio-dia. É aquele compromisso, pessoal. Deus está usando a boca dela para dizer para você e para todos nós aqui que Ele nunca mudou. A pandemia, todo mundo desesperado, sim ou não? Deus honrou ela. Não dependa de ninguém lá fora, não. Não vá pelo que as pessoas falam lá fora. Vá pelo que está escrito na Bíblia. Pensa como que está escrito aonde? Na Bíblia. Nunca se esqueça de uma coisa, eu vou falar olhando para a câmera. A humanidade sofre porque não escuta nada que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é errado e tudo que esse mundo apresenta é certo. Você sabe o que diz aí fora? Que o mundo é dos mais espertos. Esse é o ditado aí fora. E eu digo para você que o mundo, a terra é daqueles que obedecem, daqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Você tem um ditado, eu tenho a prova, eu tenho o testemunho. É só você vir obedecer que vai dar tudo certo. Amém? Bem forte para o nosso Deus.
Seu Ivo, o que aconteceu vindo segunda? O que mudou? Então, eu sou corretor de imóveis e a vida do corretor de imóveis não é nada fácil. Certo. Né? E as vendas não estavam acontecendo e eu não deixava de vir às reuniões de segunda-feira e não deixo de vir. E obedecendo a direção que o senhor falou, que é somente uma direção. E aquilo ali eu coloquei na minha mente e pedi a Deus, dobrei o meu joelho e pedi a Deus uma direção e que Ele honrasse aquilo que foi dito na sua reunião de segunda-feira do pacto. Dobrando o joelho em casa, orei e Ele me agraciou com uma venda muito boa próximo da universidade. Eu sou corretor, conforme eu lhe falei. Sim. E vai ser um prédio ali de 8.500 metros quadrados, faz pouco tempo. Você está vendo, pessoal? Uma venda muito boa. É vindo, obedecendo. Você tem que ser fiel a Deus. Quando você entra por aquelas portas, você tem que tirar os pensamentos do mundo. Aí no mundo, pessoal, as pessoas não sabem nem o que quer. Você tem que começar a pensar com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Olha, legal, né? Eu fico aqui pensando, meu Deus do céu, tanta gente, tantos resultados. Tá vendo aí como a saída não está na morte? Como a saída está na fé? Você que está aí endividado ao extremo, sem dormir à noite, devendo a agiotas, você já recebeu uma intimação nas mãos, bateram na sua porta e deixaram aí até uma ordem de despejo. Você está vendo tantos resultados de pessoas que chegaram aqui. Coloque imagens, por favor, produção, da nossa catedral, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310 em Florianópolis, no dia de segunda-feira. Você sabe que segunda-feira é o primeiro dia de trabalho da semana. Nós temos aqui a corrente pela vida financeira. Essas pessoas chegaram aqui, ó, na Avenida Mauro Ramos, participaram do congresso, receberam gratuitamente a aliança consagrada que estamos entregando nesse propósito. Nós ensinamos essas pessoas a fazerem uma aliança com Deus em prol da vida financeira e deu certo. Você acompanha até imagens, pode deixar ali as imagens das pessoas, olha aí, ó, passando pelo altar, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que têm e não têm religião, pessoal. Aqui nós estamos abraçando todos os povos, tendo profissão ou não tendo, seja empresário, aposentado ou desempregado. Essas pessoas pegaram uma aliança gratuita, colocaram a mão na Bíblia, empenharam uma palavra. E tudo começou a mudar a partir dessa decisão de fé. Então, gratuitamente, segunda-feira agora, nós queremos entregar essa aliança. Você vai colocar na mão esquerda, ou você vai colocar na mão direita, vai carregar na bolsa, na carteira, enfim. Aonde você for, você vai levar essa aliança. Alguns perguntam até mesmo no WhatsApp, qual é o valor da aliança? Quanto custa essa aliança? Ela é gratuita. O único preço que você vai pagar é sair da sua cidade, do seu bairro, do seu endereço e chegar aqui no congresso. Até chegar aqui é com você. Chegando aqui, aí sim é com Deus. Eu quero, inclusive, deixar aí essa chamada, mostrando em detalhes o propósito da aliança que estamos vivendo. Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade.
comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no Congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao Congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa. E isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no Congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Eu estarei às 10 horas da manhã entregando essa aliança e também no horário das 3 da tarde, 15 horas, entregando a aliança gratuita nas suas mãos. Iniciando esse congresso, pastor Juliano Brito estará às 7 da manhã, ele estará no horário do meio-dia e também às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310. Eu tenho um quadro aqui no programa que ele se chama assim, Momento Empresarial. Você vai acompanhar comigo uma história de motivação, de superação, de uma pessoa que chegou na reunião de segunda-feira, desculpe o jeito de falar, mas na miséria, no sofrimento. E essa pessoa obedeceu a linha, a orientação. Não veio por vir, mas veio para obedecer. E por meio dessa obediência, de uma aliança com Deus, passou a vencer na vida e se tornou uma pessoa de sucesso. Vamos ao quadro Momento Empresarial. Momento Empresarial. Meu nome é Léo Gaspar Mota, sou empresário aqui na cidade de Campinas, tenho 42 anos e sou congressista há 21 anos. Há 21 anos eu participo toda segunda-feira do congresso, sou dizimista fiel, tenho um pacto com a palavra de Deus, faço os meus desafios ali todas as segundas-feiras, e que é o combustível aí dessa caminhada nossa de fé, né? Como todo começo de todas as empresas, não é fácil, né? Realmente foi um começo bem turbulento e gerou uma grande dificuldade até para a gente poder estabilizar e estabelecer a empresa, né? Naquele início, até o senhor acompanhou no início na nossa trajetória aí, mas com muita fé em Deus, com a fidelidade que nós temos no pacto, né, com a palavra de Deus, sendo dizimista fiel, ofertante da casa de Deus, fazendo os nossos desafios semanalmente. Deus nos honrou, Deus nos deu direção, força, coragem para vencer todos os desafios e tem nos dado, né, diariamente aí. E hoje a nossa empresa ela está consolidada, nós temos hoje mais de 140 colaboradores. O ano passado nós dobramos o faturamento da empresa, foi um resultado bem expressivo, um resultado extraordinário.
todos os nossos colaboradores, os nossos parceiros, têm visto a mão de Deus no dia a dia aqui na nossa empresa, nas nossas negociações, no que tem acontecido na nossa empresa, né? E nós atribuímos 100% do resultado da nossa empresa, tudo que nós temos visto aqui, à mão de Deus, né? O cuidado que Ele tem tido para conosco, né? Ele tem realmente nos dado inspirações, direções, e nós temos sido obedientes e colocado em prática, né? Então hoje nós temos uma sede muito bem estruturada, nós temos uma loja de lançamentos também, que é inédita aqui no estado de São Paulo. É a única imobiliária que tem uma loja específica de lançamentos, né, para apresentar todas as novidades, tendências e oportunidades do mercado imobiliário. Nós temos uma parceria muito sólida com os principais incorporadores do país. E temos também um programa de TV, que também é inédito, né? A única imobiliária do Brasil que tem um programa de TV de meia hora em rede aberta para apresentar conteúdo exclusivo do mercado imobiliário. Então, que é o programa Circuito Imobiliário. Então, esse é um pouquinho do resumo, né, da nossa empresa, um pouquinho do resumo dos nossos resultados, né, ao longo dessa caminhada no Congresso. Também moramos muito bem, temos um apartamento de alto padrão, temos outros imóveis aí de investimento. Hoje nós também somos investidores no mercado imobiliário. Eu tenho um carro de luxo, minha esposa também tem um veículo dela, nós temos o veículo da empresa, temos feito aí viagens, Deus tem nos honrado e nos abençoado aí nessa caminhada, mas tudo através do pacto, tudo através da fidelidade com a palavra de Deus. Tempo. Ninguém pode fugir dele. As regras dos ponteiros passam, assim como as oportunidades, aproveitadas ou perdidas. No entanto, muitos querem resultados, sem abrir mão da rotina. Vem o dia, logo é noite. Aquilo que é passou, e o que há de ser ainda é incerto. Termina a semana, e o que foram feitas das 168 horas que se passaram? No que e como você investiu todo esse tempo? Apenas 1h30, menos de 1/3 do seu dia, é mais do que suficiente para prosperar e alcançar o tão almejado êxito financeiro. Saia da rotina. Invista o seu tempo na reunião que trará resultados positivos e respostas urgentes para a sua vida econômica. Congresso para o Sucesso. Olha que legal, né? Interessante. Quando a pessoa ela se entrega para Deus, tudo muda. Por pior que esteja a condição dela. Seja a pessoa que for. De uma pessoa, desculpe o jeito de falar, uma vida derrotada, fracassada, hoje é empresário de sucesso. E o mais forte nisso tudo é que amanhã ou depois pode ser você. Melhor, Senhora, Senhor, amanhã ou depois pode ser você, aqui na tela do Saindo da Crise, contando um testemunho de mudança. Pode ser você, aqui amanhã ou depois, contando um testemunho de vitória. Só vai depender de você que está me assistindo. Segunda-feira eu quero lhe esperar aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você preparou o copo com água no início do programa? Então, beba aí agora dessa água. Pode beber. Através do programa, essa água extraiu unção e bênçãos. Você que preparou o copo com água, você pode beber a partir desse momento. Eu vou ficando por aqui com a minha participação, que haja luz na sua vida e nos seus caminhos. Segunda-feira, nós lhe aguardamos aqui no Congresso. Deus te abençoe e até lá.